Esta semana está a decorrer a Semana sobre Espécies Invasoras, simultaneamente em Portugal e Espanha. A Semana sobre Espécies Invasoras é uma iniciativa conjunta da rede Inveco, que é a rede de estudo e gestão de espécies invasoras, da plataforma invasoras.pt, do projeto Life Stop Cortadéria e do projeto Life Invasaqua e ainda, no caso de Espanha, do grupo sobre invasões biológicas. E nesta semana decorrem diversas iniciativas organizadas por várias entidades parceiras dedicadas ao tema das espécies invasoras. O Portal Aves de Portugal, tal como nos 2 anos anteriores, associa-se a esta iniciativa da Semana sobre Espécies Invasoras e temos 2 webinários. O primeiro é este dos gansos do Egito, que vamos falar hoje, e sábado, temos um webinário sobre o bicho de cor amarela. Amanhã de manhã, por convite da comunidade intermunicipal do Cávado, vou também fazer uma apresentação sobre as aves invasoras de Portugal, com destaque para aquelas que ocorrem no Vale do Cávado. Agora, vamos então dar início à sessão de hoje. A sessão de hoje é dedicada aos gansos do Egito, que é uma espécie invasora em Portugal. Eu já fiz uma apresentação sobre esta espécie há 2 anos, portanto, esta apresentação tem partes comuns com essa apresentação que eu fiz há 2 anos, mas tem alguma informação nova que eu, entretanto, estive a rever e a atualizar a apresentação e, portanto, aproveitei para juntar aqui alguma informação mais atual, de modo que esta apresentação de hoje reflita o mais fielmente possível a situação atual desta espécie no nosso país e no mundo. Então, vamos começar por conhecer um bocadinho melhor esta ave, que é o ganso do Egito. O ganso do Egito pertence à ordem dos anseriformes, que é a ordem que reúne os patos, os gansos e os cisnes, e à família Anatidae, que é a família dos anatídeos. O nome científico é este, que aqui está, Alopocan aegyptiaca, o comprimento 63 a 73 centímetros, portanto é um bicho relativamente grande, posso dizer que é maior que um pato real. Em termos alimentares, os gansos do Egito são essencialmente herbívoros, portanto consomem sobretudo ervas, plantas herbáceas. Quanto ao ninho, o ninho pode ser numa de diversas situações. Pode ser no chão, pode ser em rochas, pode ser em construções, ou até pode ser usurpar ninhos de outras aves, incluindo rapinas ou cegonhas. Eu aqui no Alentejo já vi em mais de uma ocasião casais de gansos do Egito a ocupar ninhos de cegonhas. Portanto, eles não têm problemas nenhuns em usar ninhos que não lhes pertencem, já estão feitos, e então eles aproveitam. Portanto, é uma espécie bastante versátil na escolha do local de nidificação, e essa versatilidade também contribui para o processo de expansão. A espécie ocorre geralmente perto de água, pode ser em jardins, nomeadamente aqueles jardins que têm lagos ornamentais, pode ser em lagos ou lagoas naturais e pode ser em albufeiras ou até em cursos de água. Portanto, diferentes tipos de massas de água os gansos do Egito apreciam e adaptam-se. A postura tipicamente é de 6 a 10 ovos, mas como acontece no caso de muitos anatídeos, pode ter valores muito superiores, pode ir de 1 até 22 ovos na mesma postura. A incubação é relativamente longa, o bicho também é bastante grande e normalmente isso significa períodos de incubação mais longa, neste caso anda por cerca entre 28 a 30 dias, portanto perto de 1 mês. As crias, como acontece com a generalidade dos anatídeos, são nidífugas, o que significa que saem do ninho assim que nascem. É o que acontece com a generalidade dos patos, nós depois vemos os patinhos a nadar quando ainda são muito, muito jovens. Aliás, aquela música conhecida que diz todos os patinhos sabem bem nadar, não é mais do que uma referência ao facto dos patos serem nidífugos, porque eles nascem e começam logo a nadar. E, portanto, neste caso, os ninhos não terão ao pé da água, e as crias, até se o ninho tiver a alguns metros de altura, elas saltam do ninho com 6 horas de vida e depois caminham até a água e começam a nadar. Portanto, daí a expressão nidífugas, que é o que se aplica às espécies que saem do ninho logo no dia em que nascem. Vamos ver o que significa o nome científico, Alopocan aegyptiaca. Alopocan é uma palavra composta com origem no grego, tem 2 elementos. O primeiro elemento é alopus. Alopus é uma palavra derivada de alopex, que significa raposa, e portanto alopus é como uma raposa.
Aqui, como uma raposa, é uma referência à cor, nomeadamente à cor destas penas, já vamos ver melhor, destas penas das asas com este tom ruivo, que faz lembrar a cor da pelagem da raposa. E, portanto, alopes significa como uma raposa em termos de coloração. Ken também vem do grego e significa ganso. E, portanto, alopoken significa o ganso que se parece uma raposa, em termos de cor. A egiptiaca é mais intuitivo, vem do latim e é o adjetivo que corresponde ao Egito. Portanto, significa egípcio. Portanto, isto é o ganso que parece uma raposa que vem do Egito. Basicamente é o que significa este nome científico. Umas fotografias para percebermos melhor o aspecto desta ave. Temos aqui um exemplar pousado. Como podem ver, a coloração de base do corpo é assim um castanho bege, mas depois temos algumas zonas de contraste, desde logo na cabeça. Temos esta mancha ocular escura, castanha, que envolve todo o olho, portanto forma um anel ocular bastante visível no caso dos adultos. Depois, nas asas, em particular na zona das coberturas, temos um enorme painel branco, que é visível quer com a ave pousada, quer com a ave em voo, e depois temos também aqui verde nas penas de voo e este ruivo nas terciárias, as tais penas têm a coloração que dá o nome de raposa, e depois as patas rosadas, que é outra característica também desta ave. Há outros aspectos, mas estes são aqueles que saltam mais à vista quando estamos a ver a ave, nomeadamente pousada. O juvenil não é tão contrastado, não tem o anel ocular, embora ele aqui já comece a aparecer. Se nós olharmos, já vemos aqui um bocadinho de anel ocular a aparecer, não tem ainda o painel branco, portanto a plumagem ainda é assim muito mais acastanhada, mas o juvenil em geral não é difícil de identificar, porque eles andam quase sempre a acompanhar os adultos, portanto, enfim, nesta imagem vemos apenas um juvenil, mas eles estão quase sempre na companhia dos adultos e isso facilita a identificação. Em voo, em voo o que nós vemos mais facilmente é o painel alar branco, quer na parte superior das asas, quer na parte inferior, como se pode ver aqui na foto de cima. Portanto, mesmo a parte inferior das asas, as coberturas são brancas, as penas de voo, que são as primárias, as secundárias, são essas sim pretas. Vemos também o corpo castanho, cá estão as patas rosadas, que ao longe poderão não ser tão fácil de ver, e mais uma vez o anel ocular escuro, que é visível até alguma distância. Na foto de baixo a mesma coisa. Portanto, mais uma vez o painel alar branco a destacar-se e as outras características que eu já referi. Há aqui um aspecto que contribui para alguma confusão, que tem a ver com o nome desta ave. Que esta ave chama-se ganso do Egito, aliás o próprio nome científico, alopoken, tem lá aquela partícula ken, que significa ganso, mas esta ave não é um ganso. Apesar de se chamar ganso do Egito, não apenas em português, mas nos outros idiomas também. Em espanhol, por exemplo, é ganso del Nilo, em inglês é Egyptian Goose, em alemão é Nilgans e por aí fora. Portanto, isto não é um ganso, só que às vezes a taxonomia vai evoluindo, mas há certos nomes que se vão perpetuando e depois são nomes que já estão um bocadinho desligados da classificação mais correta. E há aqui encontrei esta página num blog que explica um bocadinho esta questão, que o ganso do Egito não é um ganso. Mas então, se não é um ganso, é o quê? E depois eles aqui no texto explicam que há outros casos de aves que têm nomes de espécies que as associam a famílias às quais elas efetivamente não pertencem. E então ele explica que, na verdade, em termos taxonómicos, o ganso do Egito está mais próximo de outras espécies. Ele faz aqui um diagrama em que ele representa os gansos todos que há no mundo, que são os gansos, por um lado, os gansos mais acinzentados, que são os do género Anser, e depois os gansos mais pretos e brancos são os do género Branta, estão aqui todos arranjados neste círculo. São as várias espécies de ganso, estes tracinhos representam a proximidade entre as várias espécies. E depois tem aqui um outro diagrama em que ele explica a estrutura das espécies dentro da família dos anatídeos. A família dos anatídeos tem duas grandes subfamílias, que é a família Anatiinae, que é esta chave, eu pus aqui uma chaveta verde para ajudar a identificar, que são os patos, os chamados patos, que é a família Anatiinae, e depois os gansos verdadeiros, que são a família Anserinae, que na verdade também esta subfamília também inclui aqui os cisnes e os dendrocisnes, portanto estão mais próximos dos gansos verdadeiros, que estavam no diagrama anterior, que são então os Anser e os Branta. Mas o ganso do Egito, como podem ver, está aqui marcado a verde,
ele está aqui na subfamília Anatiné, e dentro desta subfamília temos aqui uma outra categoria, que são as tribos, e temos 5 tribos aqui, que é Anatini, que são os patos de superfície, Aitini, que são os patos mergulhadores, que são os arros, Carinini, onde está o pato mandarim e o pato mudo, Merghini, que são os mergances e os patos de mar, e depois Tadornini, onde estão as tadornas. A Tadorna, a Tadorna ferrugínea e o Cloephaga picta, que é o ganso de Magalhães, que é aquele bicho que aparece no Parque da Paz em Almada. E é aqui que se encontra o nosso ganso do Egito. Portanto, ele é, em termos taxonómicos, ele está próximo das Tadornas e do ganso de Magalhães, que mais uma vez também não é um ganso, sabe? Aparece aqui neste grupo, chama-se ganso de Magalhães, que são nomes depois que pegaram, mas que em termos taxonómicos não é correto. Portanto, isto está perto das Tadornas, não é verdadeiramente um ganso em termos taxonómicos, porque ele está nesta subfamília Anatiné. Fica aqui então feita esta explicação, apesar do nome comum predominar. Ora, os gansos do Egito, tal como acontece muito com outros anatídeos, é muito propenso a hibridar com outras espécies. Eu encontrei aqui alguns exemplos de fotos. As 3 primeiras, que são as 2 de cima e embaixo à esquerda, são do Jardim Zoológico da Nova. E eu começo aqui pela foto da direita, que eu acho que é a que esclarece melhor. E na foto da direita nós temos um ganso do Egito ao centro. Reparem no anel ocular escuro e as patas rosadas. À direita temos uma Tadorna ferrugínea, que, como já vimos no diagrama anterior, é uma espécie que é próxima, é um primo do ganso do Egito. Eles estão na mesma tribo. A Tadorna ferrugínea, que é assim, cor de canela, com a cabeça mais clara, neste caso é um macho que tem o colar preto, tem o bico escuro e tem as patas pretas, típico desta espécie, que é uma espécie que ocorre em Marrocos e às vezes aparece em Portugal. E depois, aqui deste lado, o primeiro, é um híbrido dos outros 2. Isto é um híbrido entre o ganso do Egito e a Tadorna ferrugínea. Reparem, entre outras coisas, nas patas claras e no padrão de cor já um bocadinho alterado. Né? Aqui, mais 2 exemplos de híbridos entre ganso do Egito e Tadorna ferrugínea. Mais uma vez, as patas claras, que a Tadorna ferrugínea tem patas pretas, quando não são assim misturas. Portanto, é claro que isto são híbridos que nasceram em cativeiro, provavelmente que isto é um jardim zoológico. Mas existem muitos casos de hibridação de patos, diferentes espécies de patos em estado selvagem. Aqui um outro exemplo, neste caso um híbrido entre um ganso do Egito e um pato real. Reparem que o bicho tem assim um aspecto estranhíssimo, né? Por um lado tem já aquele perfil de cabeça de pato real, com o bico amarelo e com a cabeça que parece quase verde escuro, mas por outro lado tem aqui o anel ocular a sobressair já do ganso do Egito. Depois esta cor destas penas, isto é assim uma mistura que nós já não é muito difícil associar a uma única espécie, porque realmente os híbridos são assim, têm características das 2 espécies. Portanto, isto só para mostrar que o ganso do Egito pode hibridar com as nossas espécies nativas e desde logo isso pode representar um risco à pureza genética das nossas aves selvagens. É por isso que eu estou a falar aqui nos híbridos. Ainda que alguns destes exemplos sejam obtidos em cativeiro, mas existe o risco de hibridação e desde logo esse risco não deve ser negligenciado. Agora, a ficha de conservação que eu costumo mostrar nestas sessões, tirada do site da BirdLife, o ganso do Egito é uma espécie muito abundante nas suas zonas de origem, que é em África, está na categoria List Concern, que é o estatuto, portanto, é a categoria, o estatuto de ameaça atribuída às espécies que em português se diz pouco preocupante, portanto, são aquelas que atualmente não merecem qualquer preocupação a nível de conservação. Quanto ao estatuto na Europa, não tem, e não tem por ser uma espécie introduzida. No livro vermelho europeu, as espécies não autóctones, portanto, as espécies exóticas, não têm estatuto atribuído, porque este estatuto destina-se a aferir o risco de extinção, que é para isso que esses estatutos servem, destina-se a aferir o risco de extinção das espécies selvagens. Para as espécies introduzidas, essa avaliação não é feita assim para as populações de origem, mas não é o caso na Europa, porque esta espécie não é europeia. Em Portugal, pelo mesmo motivo, no livro vermelho mais recente, que é o de 2005, também não foi atribuído qualquer estatuto de ameaça às espécies introduzidas. Presumo, mas sem certezas, presumo que no novo livro vermelho, que está para sair em breve, o critério seja semelhante, ou seja, não atribuir estatuto de ameaça às espécies introduzidas. Portanto, não tem estatuto na Europa nem em Portugal, globalmente é pouco preocupante. Então vamos ver a distribuição no mundo. Esta espécie é uma espécie nativa da África subsaariana, apesar de ele se chamar ganso do Egito, e em espanhol ganso del Nilo, ele no passado teve uma distribuição mais ampla no Egito, mas atualmente no Egito a espécie já não é muito comum e ocorre só aqui mais no extremo sul, junto à fronteira com o Sudão. Até está aqui marcada a azul como sendo uma zona de invernada,
mas o Egito é um território marginal a nível de ocorrência, porque a área principal de ocorrência é a África subsaariana. Toda esta faixa aqui de latitude, esta zona intertropical, chamamos-lhe assim, que vai desde o Senegal, apanhando toda esta zona da África até à Somália e depois descendo até a África Austral, até a África do Sul. Portanto, como podem ver, tirando aqui alguns buracos, a espécie está presente mais ou menos por toda a África subsaariana, é uma espécie com uma distribuição muito alargada e nos vários países da África é razoavelmente comum. Portanto, daí também não ter um estatuto de ameaça e estar pouco preocupante. Só que esta espécie foi introduzida em diferentes regiões do globo, incluindo na Europa, mas não só, foi introduzida na América do Norte e foi introduzida na Austrália, entre outros países. Portanto, é uma espécie que já foi introduzida em diferentes regiões, normalmente com fins ornamentais, só que depois a espécie às vezes foge e depois começa a invadir os territórios, que foi isso que aconteceu cá. Ora bem, então vamos ver mais em detalhe o que aconteceu na Europa e depois à frente já vou fazer um bocadinho o historial da expansão desta espécie na Europa. Para já, vou-vos mostrar 2 mapas, que são dos 2 atlas europeus. Este mapa refere-se ao primeiro atlas europeu, que foi feito principalmente na década de 80. As datas de trabalho de campo variam um bocadito entre países. O primeiro atlas europeu foi uma compilação de atlas feitos em diferentes países, nem todos ao mesmo tempo, mas grosso modo a maioria dos dados refere-se à década de 80. E, portanto, estes mapas mais ou menos ilustram a situação que tínhamos na Europa por volta de 1990. E então, temos aqui, isto para já é o mapa de abundância, e temos uma escala à esquerda que nos diz o número de casais estimados numa escala logarítmica. Portanto, 1 a 9, 10 a 99, por aí fora. Como podem ver, as bolinhas são todas relativamente claras, portanto, estamos aqui nos primeiros níveis desta escala. E então, nós tínhamos, por volta de 1990, uma população de ganso do Egito aqui na Inglaterra, na metade oriental, portanto, leste e sul. Depois na Holanda, aliás, a Holanda atuou aqui como grande foco de dispersão desta espécie na Europa. E depois, marginalmente, na Bélgica e França. Não tínhamos mais nada. Isto era em 1990, era esta a situação. Só que, entretanto, nos 20 anos seguintes, esta espécie teve um crescimento populacional explosivo. E então vamos ver agora qual era o panorama 25 anos mais tarde. Isto é do segundo Atlas, que foi publicado em 2020, mas os trabalhos de campo foram mais ou menos em meados da década, e o que nós vemos agora é um panorama completamente diferente. Em primeiro lugar, vemos que as bolinhas são muito mais escuras, em especial na Holanda, como eu disse, foi um bocado aqui o centro de dispersão da espécie. Já temos aqui bolinhas em valores que estão seguramente acima do milhar, porque já estão pelo menos no 4º nível de cor. E depois podemos ver uma distribuição muito mais alargada. Portanto, a Inglaterra, isto já se expandiu para o oeste e para o norte. Em França já tem uma distribuição muito mais espalhada. Já temos uma presença expressiva na Península Ibérica, de que eu já vou falar mais à frente. Temos aqui também uma bolinha na Itália, mas depois uma enorme expansão para leste. Reparem, a Alemanha completamente preenchida, a Dinamarca também, sul da Suécia, um pouco na Polónia, República Checa, a Áustria, a Eslováquia. Portanto, esta espécie em pouco tempo conquistou uma parte bastante considerável da Europa. E agora vou-vos mostrar aquele mapa que eu costumo mostrar para outras espécies, que é o mapa de comparação entre os 2 atlas, com os quadrados azuis e cor de laranja. E então o que nós vemos aqui é uma explosão de azul. Parece que alguém despejou aqui uma lata de tinta azul, porque os cinzentos são os quadrados onde a espécie estava no primeiro atlas e também se manteve no segundo, que, como eu disse, era o leste da Inglaterra e a Holanda, e depois aqui marginalmente Bélgica e França, norte de França. Agora reparem, a Alemanha completamente pintada de azul, praticamente sem falhas, Dinamarca a mesma coisa, República Checa a mesma coisa, e depois alguns países aqui à volta que eu já referi, uma grande parte de França, sobretudo no norte e no leste, mais zonas da Inglaterra, e depois também na Península Ibérica, com especial destaque para o centro-oeste e para o sul. Mas eu da Península Ibérica já vou falar a seguir. Portanto, para já, o panorama é este. Ou seja, tem havido poucos mapas que eu tenha mostrado, destes de comparação, em que haja assim uma quantidade de azul desta dimensão, o que mostra bem a velocidade com que o ganso do Egito se conseguiu expandir na Europa. Eu faço agora aqui um pequeno resumo histórico
do que foi a presença do ganso do Egito na Europa. Há dados que dizem que até ao século XVII ou XIX ele terá nidificado nos Balcãs, embora em números reduzidos, principalmente na Sérvia, na Hungria, na Roménia e talvez na Bulgária, mas depois desapareceu. Portanto, isto se calhar fazia parte da área de distribuição natural da espécie, mas não há assim muitos dados, porque isto são informações antigas e que estão mal documentadas. Portanto, ocorreria no leste. O que se sabe é que no século XVII foi introduzido no Reino Unido como ave ornamental, que aliás era essa a razão para se importar diferentes espécies de aves exóticas, era para estarem a servir de aves ornamentais, neste caso possivelmente em lagos, jardins e parques e coleções privadas, seja como for. Portanto, situações dessas. E sabe-se que desde o final do século XIX até por volta de 1970, a população na Europa, que estava concentrada no Reino Unido e talvez alguns na Holanda, esteve estável, andava ali entre os 400 a 500 indivíduos. E pensa-se que também não cresceria, porque esta espécie, sendo de climas tropicais, teria alguma dificuldade em sobreviver aos invernos mais rigorosos que se fazem sentir naquelas latitudes mais elevadas. Portanto, eles lá iam sobrevivendo, mas a população também não crescia. Mas até 1970, a população na Europa estava relativamente estável e era uma população semidoméstica, né? O que acontece é que a partir de 1970, de repente, quase sem se dar conta, isto começa a crescer e depois, como vão ver, isto cresce de forma descontrolada. Sabe-se que em 1967 se dão as primeiras fugas na Holanda, fugas de cativeiro, e que se começa a registrar a nidificação da espécie em liberdade. Claro que isto são ainda casos isolados, portanto, quando são casos isolados, como acontece cá com outras espécies, às vezes não se liga muito, mas sabe-se que em 1970 também começa a expandir-se no Reino Unido, na região de East Anglia. East Anglia é aquela zona do leste onde tinha as maiores concentrações que viram no primeiro mapa. Portanto, era onde estava a principal população no Reino Unido e eles aqui começam a expandir-se, devagarinho, mas começam, em 1970. E, entretanto, a população holandesa também se começa a expandir e em 1977 dá-se o primeiro caso de nidificação na Bélgica. Aliás, o mapa do primeiro Atlas, que era de 1990, já mostra a presença na Bélgica. E neste caso foi em Bruxelas. Entretanto, isto começa a acelerar e quando chegamos a 1994, a população europeia já estava estimada em 1.400 casais, dos quais 1.300 na Holanda, que, como eu já referi, era o principal núcleo, foi o principal núcleo e foi a partir daí que a população se expandiu. Portanto, 1.300 destes 1.400 estavam na Holanda, depois já havia 50 a 100 na Bélgica, que é logo abaixo, e já havia vários casais em França. Entretanto, por volta do ano 2000, a espécie aparece já no Luxemburgo e na Alemanha, porque até 2000 não havia gansos do Egito na Alemanha. Havia registros isolados, mas era assim, coisas pontuais. Em 2001 aparece o primeiro caso de nidificação em Espanha. Já havia registros anteriores em Espanha, desde os anos 60 ou 70, mas mais uma vez casos isolados. Quando é uma ave isolada, normalmente não tem consequências. Mas por volta do ano 2000 começa a haver mais fugas e dá-se o primeiro caso em Espanha, neste caso nas Ilhas Baleares, que ficam no Mediterrâneo. Depois, em 2002, começam a haver registros de liberdade em Portugal. Em 2003, a espécie aparece na Suíça, portanto está a haver também uma expansão para sul na Europa Central. E em 2004, em Espanha, dá-se o primeiro caso de nidificação na Espanha peninsular. Portanto, antes tinha sido nas Baleares, 2004 na Espanha peninsular, se não estou em erro, na Catalunha. E depois, 2 ou 3 anos mais tarde, na Extremadura, que é mais perto da nossa fronteira. Entretanto, avançamos até à atualidade e em 2020 a população europeia, segundo este segundo Atlas, o EBBA2, a população europeia já andará por volta dos 30 mil casais. Portanto, 30 mil casais serão 60 mil aves adultas, se juntarmos as crias que nascem, isto provavelmente já vai acima das 100 mil aves, ou mais. Portanto, isto está a crescer, como podem ver aqui por este breve resumo, está a crescer em grande velocidade. Aliás, eu até costumo dizer que isto está completamente descontrolado, isto está fora de controle e é esta a expressão que eu costumo usar para a situação em Portugal e um bocadinho mais à frente já vão perceber melhor porquê. Antes de chegar à Península, mostro-vos ainda mais algumas informações europeias. Isto é no caso do Reino Unido, eles já fizeram 3 atlas, com intervalos de 20 anos entre eles, o primeiro de volta de 1970, o segundo de volta de 1990 e o terceiro de volta de 2010, e eles têm estes mapas todos online que permitem fazer comparações entre eles, e então eu colei aqui os 3 mapas dos 3 atlas que eles fizeram, são quadrados de 10 por 10, aqui no primeiro mapa é a tal zona de East Anglia, que fica mais ou menos aqui, como podem ver, a espécie ocorria aqui, enfim, talvez umas 15 quadrículas ou coisa que o valha,
principalmente aqui um bocadinho em baixo, mas em 1990 já esta mancha está maior e já começa a haver registros dispersos pelo resto do país. E quando chegamos a 2010, vejam bem, toda a zona de Londres, que aqui em baixo já está ocupada, toda a zona leste também está ocupada, começa a haver registros em direção ao sudoeste e cada vez mais registros para norte, já a caminho da Escócia também. Portanto, a expansão mesmo no Reino Unido é também bastante evidente. Quer tanto no Reino Unido como na Europa continental. Eu encontrei aqui uns gráficos também que mostram a evolução populacional de acordo com os programas de monitorização das espécies. E o que nós vemos aqui, à esquerda, temos no Reino Unido, de acordo com o censo que eles têm de aves nidificantes, desde 94, que isto começa aqui no índice 100, portanto o índice começa com uma base 100 e depois vai subindo, e quando chegamos aqui a 2010 já vai acima dos 1300. Depois parece haver aqui alguma estabilidade, a partir de 2012, e à direita temos o gráfico da Holanda, que também começa aqui em 1985, numa base 100 e que rapidamente passa aos 1500. Também parece haver aqui alguma estabilidade a partir de 2010. Eu andei à procura para ver se eles tinham programas de controle, não consegui encontrar informação muito clara sobre isto. Portanto, eu não tenho a certeza se está a haver controle dos gansos do Egito nestes dois países, mas também pode dar aqui acontecer outro fenómeno, que é a espécie expandiu-se muito rapidamente e depois chega a um ponto de saturação. Ou seja, o ambiente já não aguenta mais gansos do Egito, porque os recursos não são infinitos e, além disso, há outras espécies também a competir por eles. Portanto, pode dar-se aqui um efeito de saturação que leva a então, nesse caso, a espécie a procurar territórios alternativos nos países vizinhos. Mas isto é uma suposição, porque eu não tenho a certeza se foi isto que aconteceu ou se há aqui um efeito de controle populacional. Seja como for, o que nós vemos, quer no Reino Unido, quer nos Países Baixos, é que, depois de uma subida de 2 décadas, parece estar a haver alguma estabilidade. Não uma diminuição, embora esta linha aqui pareça estar a dar a volta, mas os pontinhos estão mais ou menos aqui a oscilar nestes valores desde 2010. Portanto, nestes dois países, que foi onde isto cresceu primeiro, parece haver alguma estabilidade. Agora, noutros países, como é o caso de Portugal, isto continua em expansão acelerada. Agora, falando um pouco do caso da Alemanha. Na Alemanha, como eu disse, até o ano 2000 praticamente não havia gansos do Egito, e depois, de repente, a partir de 2005, eles espalham-se em grande velocidade, sobretudo a partir aqui do oeste. Isto aqui é a zona da Holanda, é este país que está aqui, que tem aqui o contorno do Oceano Atlântico. Isto é a zona da Holanda, que foi de onde eles vieram. E depois estas bolinhas é os locais onde a espécie já foi registada. Como podem ver, a densidade é muito maior na parte centro-oeste, que é a zona que confina com a Holanda e com a Bélgica. Depois é menos densa aqui no sul, que é na Baviera, e no leste. Mas, pelo que sei, isto continua a crescer. E depois isto aqui é para norte, em direção à Dinamarca. Portanto, na Alemanha, neste momento, os gansos do Egito também estão presentes por todo lado, inclusive em zonas urbanas, e na Alemanha isso também já é visto como um problema. Aliás, viram no mapa anterior que eu mostrei que aquilo, a Alemanha transformou-se numa espécie de mar azul naquele mapa de comparação. Isto é uma foto que eu encontrei no eVerde, que ilustra também o problema que isto representa atualmente na Alemanha. Isto é tirado num jardim público na Baixa Saxónia, que é mais ou menos no centro-norte do país, e na Alemanha, como o clima é mais úmido, eles não precisam de estar ao pé de barragens, como acontece em Portugal, e andam muitas vezes a passear nos relevados urbanos, que são mais úmidos, e então os parques na Alemanha são muitas vezes apreciados pelos cidadãos para irem para o fim de semana descansar um pouco, estar ali sentados a ler, ou até no verão para estar a apanhar banhos de sol, e de repente as pessoas têm que debater com esta realidade nova, que é ter gansos ali a passear ao pé delas. Estes gansos podem ser agressivos, nomeadamente para as crianças, há relatos, porque as crianças gostam de interagir com os animais e os gansos podem ir atrás delas e atacá-las. Além disso, os gansos também, como qualquer animal, também produzem dejetos e, portanto, isto também acarreta problemas de higiene e de saúde pública neste espaço. E há cada vez mais pessoas incomodadas com isto, pois estes gansos são às centenas, como se pode ver nesta imagem. Portanto, isto está a causar problemas e mal-estar em diferentes localidades. E então eu encontrei esta notícia de 2017 do jornal Frankfurter Allgemeine, em que eles estavam aqui a ponderar, porque penso que iam ser emitidas licenças de abate, é o que isto quer dizer, isto está em alemão, mas isto pergunta que vantagens tem o abate a tiro de gansos do Egito. Nilgansen é os gansos do Nilo, como eles chamam. E depois o que diz aqui em baixo é aquilo que os gansos do Nilo, os gansos do Egito, deixam nos parques, nomeadamente os dejetos, pode ser perigoso para as crianças pequenas. Em alguns locais,
que é o que eles têm aqui, em determinados locais, já existe autorização para abater estes gansos. No entanto, ainda é questionável se isto traz alguma vantagem ou não. Isto porquê? Porque até agora há muito poucas evidências dos danos que estas aves efetivamente podem causar, nomeadamente a outras espécies. Portanto, ainda há uma grande discussão sobre se é ou não vantajoso estar a abater estas aves. Uma outra notícia muito mais recente, esta é de fevereiro deste ano, do jornal Est Républicain, que é de um jornal regional francês do leste, da região do Haute-Saône, que fica na Borgonha, e que fala da autorização, portanto, que foi dada a autorização nesta região de França para caçar o Hete de Egito, que é o ganso do Egito, com o objetivo de reduzir a população desta espécie invasora. E depois diz que os tiros contra esta espécie exótica, cujas populações têm estado a aumentar, vão se intensificar na Haute-Saône, que é esta região, com a autorização dada a qualquer caçador para os abater. Apesar de, até hoje, não se ter demonstrado nenhum dano. Portanto, mais uma vez, eles questionam aqui, está-se a permitir o abate, mas ainda não há danos comprovados desta espécie. Portanto, daí que ainda haja aqui muitas dúvidas relativamente à aplicação deste tipo de medidas. Isto foi algumas notícias, e como eu disse, que eu consegui recolher, mas para salientar que já há países em que, pelo menos a nível regional, estão a ser permitidos abates de gansos do Egito para controlar a população. Aqui uma outra foto que eu encontrei, esta da Holanda, que mostra 2 gansos do Egito pousados no que parece ser um parapeito de uma janela, já num andar bastante elevado de um prédio. Portanto, nós vemos ali outros prédios com 3 andares, eles estão muito acima, estão talvez ao nível do 6º, 7º andar, e que ilustram um bocadinho o tipo de comportamento que estas aves podem ter noutros países da Europa Central. Ou seja, eles adaptaram-se muito bem ao ambiente urbano, ao ambiente urbanizado de prédios, e isto obviamente acaba por facilitar a expansão, se eles se conseguem adaptar a este tipo de ambientes. Outro aspecto relevante é o facto desta espécie ter uma capacidade de dispersão, que aliás acaba por ser mais ou menos fácil de entender quando olhamos para aqueles mapas, mas eu encontrei este registro de uma ave que foi anilhada na Holanda, com anilhas coloridas, e que depois, no ano seguinte, ele tinha sido anilhado na Holanda como cria, está aqui como pulos, que é uma cria ainda no ninho, acabada de nascer, em julho de 2017, e depois, em abril do ano seguinte, ele estava a nidificar no Reino Unido. Portanto, atravessou o Canal da Mancha para nidificar no Reino Unido. O que significa que eles podem mexer-se a algumas centenas de quilómetros, e isto também se aplica aos gansos da Península Ibérica, que depois nascem, por exemplo, nos parques urbanos, em Lisboa, no Porto, ou noutras cidades, e depois facilmente se podem dispersar e nidificar no Alentejo, ou até em Espanha, e nós se calhar também recebemos cá alguns vindos de Espanha. Portanto, há uma capacidade de dispersão bastante grande, e isto contribui para a propagação da espécie. Portanto, este tipo de registro acaba por ser muito interessante para nos ajudar a entender o potencial dispersivo destas aves. Agora vamos falar um pouco da situação na Península Ibérica, e particularmente em Portugal. Isto é o mapa do eBird atualizado, eu tirei isto esta semana, com os retângulos coloridos, que normalmente estão a roxo, mas como isto é uma espécie exótica, aparece com estes cor de laranjas. É o que isto significa, a diferença de cor, sendo que quanto mais escuro, mais frequente. Isto tem a ver com a percentagem de listas que registaram a espécie. Então o que nós vemos é que uma boa parte da península está ocupada, não é a península toda, porque há aqui zonas em que a espécie praticamente está ausente. Em Espanha, a principal zona de ocorrência é aqui o centro-oeste, que é a zona da Extremadura, que corresponde às províncias de Cáceres e Badajoz. Claramente é a principal área de ocorrência, onde estão também os retângulos mais escuros. Depois, outro foco importante está na região de Madrid, onde provavelmente também há populações em jardins e depois também dispersam a partir daí. E depois temos outras manchas espalhadas pelo resto do país, nomeadamente aqui em grande parte da Andaluzia, na Catalunha e em diferentes regiões do norte. São as principais áreas de ocorrência. Em Portugal já vamos ver mais em detalhe. Podem ver também aqui no sul de França, nas Baleares. Portanto, isto é a situação atual da distribuição do ganso do Egito, então, segundo o eBird. Em Portugal continental, portanto, isto é o mapa anterior, mas agora ampliado para vermos melhor Portugal, para vermos estes retângulos. O que é que nós vemos aqui? Vemos também que a espécie se distribui de norte a sul, mas não no país todo. Eles estão ausentes principalmente aqui das chamadas terras altas, que é do interior norte e centro, onde há muito poucos registros, em parte também por falta de habitat,
e há relativamente poucos também no Algarve. No Algarve vão aparecendo um ou outro de vez em quando, mas em números reduzidos. Agora, há 3 áreas principais de ocorrência que são aquelas onde eu penso que se situam os principais focos de dispersão e propagação de ganso do Egito. 3. A primeira é no litoral norte e centro. Portanto, toda esta faixa costeira que vai aqui, enfim, desde a Foz do Rio Minho até ao Mondego. Principalmente aqui na zona entre Póvoa de Varzim e Aveiro, que aqui sei que há várias cidades em que as espécies nidificam em locais urbanos. Portanto, toda esta zona aqui do litoral, esta faixa do litoral norte e centro, é uma zona com bastantes registros de ganso do Egito e que estão a aumentar. Depois, a região de Lisboa. A região de Lisboa é uma zona também bastante problemática, porque só em Lisboa nidificam numa data de jardins, depois no Parque da Paz em Almada também já há umas dezenas largas, e noutras zonas da região também aparecem. E depois aquela que é talvez a região mais problemática de todas, que é o Alentejo Interior. No Alentejo Interior, eles neste momento já estão a nidificar num ambiente completamente diferente do que se verifica em Lisboa e Porto, porque eles em Lisboa e Porto e arredores são mais urbanos, mas no Alentejo eles estão a nidificar em barragens, açudes, barragens, estou a falar das grandes albufeiras, açudes, até em rios de água corrente, estações de tratamento, portanto eles estão a colonizar todo o tipo de locais. E no Alentejo eles já têm, como podem ver, é uma mancha contínua que se estende praticamente desde aqui do Vale do Tejo, em Ródão, até quase à fronteira do Algarve. No litoral um bocadinho menos, também talvez por falta de habitat, mas esta mancha do Alentejo confina com a da Extremadura espanhola, que eu falei há pouco. Portanto, isto é uma zona muito, muito relevante neste momento para a espécie, e eu penso, até por comentários que tenho lido às vezes em certos grupos de debate, que as pessoas que só conhecem as populações urbanas de Lisboa e do Porto, em que vêm às vezes um casal com crias, não fazem a mais pequena ideia daquilo que está a acontecer no Alentejo, que é bastante preocupante, como já vão ver a seguir. Eu, quando fiz a apresentação há 2 anos, eu fiz um mapazinho, que é este que eu aqui estou a repetir, portanto foi em maio de 2021, em que eu fui ao eBird e fui buscar qual era o maior registro, ou seja, em número de indivíduos, qual era a maior concentração registada em cada distrito. E há 2 anos o registro era este. Como podem ver, os números mais expressivos no Alentejo, com destaque para o distrito de Évora, em que havia um registro de 392 indivíduos, na Albufeira de Alqueva, depois também 142 no distrito de Porto Alegre, que era na Albufeira do Caia, e depois também valores bastante expressivos nos distritos de Setúbal, Santarém, Beja, e depois um pouco menos também em Lisboa e Porto. Entretanto, eu resolvi ir atualizar isto para ver. Eu nunca mais tinha atualizado estes dados e então, como entretanto há novas observações e a espécie se continua a expandir, eu resolvi atualizar este mapa e os resultados agora são estes. Houve muitos distritos que aumentaram, principalmente aqueles onde já havia registros maiores. Como podem ver, até em Évora, que havia um registro de 392, agora o novo registro é em 426, num sítio diferente, numa albufeira perto de Évora. Em Porto Alegre também aumentou, foi na Albufeira do Caia, o novo registro é 178, um aumento enorme em Beja, que tinha 44 e que agora tem um registro superior a 200. Também aumentos em Setúbal, Lisboa, no Porto, que tinha o máximo de 30, agora tem um máximo de 52. Castelo Branco, que quase não tinha e agora já tem um registro de 19. São assim aqueles onde se verifica um aumento mais expressivo. Nos distritos mais periféricos, que são os do extremo norte e do extremo sul, e alguns do litoral centro, para já não houve assim aumentos tão grandes, o que não quer dizer que não venha a haver. Mas, portanto, em apenas 2 anos, os recordes anteriores caíram em mais de metade dos distritos, como podem ver aqui. E, mais uma vez, é no Alentejo que se registram as maiores concentrações. Em particular no distrito de Évora, que neste momento é aquele onde, onde estão as maiores densidades de ganso do Egito. E então eu fiz aqui um apanhado. Eu já tinha feito este exercício há 2 anos, mas agora resolvi atualizar. Estão aqui 6 mapas intervalados de 3 anos, que mostram, com base nos dados do eBird, como é que evoluiu a situação no distrito de Évora. O distrito de Évora é esta linha que está aqui apontilhada, que dá aqui a volta. O distrito de Évora cabe tudo no retângulo. É mais ou menos isto que está aqui. Faz aqui. Esta mancha azul é a Albufeira de Alqueva. A cidade de Évora está mais ou menos no centro. E como podem ver, até 2007 havia um único registro aqui perto esta zona deve ser aqui entre Monte Moro Novo e Alcácer do Sol, aqui na zona conhecida das Alcáceras, talvez São Cristóvão. Depois em 2010 ainda havia muito poucos registros. Até 2013 já começam a aparecer em vários locais da região e em 2016 já estão por quase todo o distrito, embora ainda com algumas falhas aqui no Redondo. E depois 2019 e em 2022 é o mapa mais recente, não fiz ainda os deste ano, mas fiz até ao final de 2022. Esta grande mancha é a Albufeira de Alqueva, portanto aqui os balões estão todos em cima dos outros,
Isto aqui é a zona de Évora e Viana do Alentejo. Cada bolinha corresponde a um açude, mais ou menos. Portanto, eles estão praticamente todos os açudes. E as manchas onde não há registros, em muitos casos, correspondem a locais onde não há habitat. Porque eu acho que eles, neste momento, já ocuparam quase todo o habitat disponível. Em Beja já vai pelo mesmo caminho. Em Porto Alegre também, especialmente na metade sul, que é onde há a maior quantidade de habitat. E eu temo que isto se venha a expandir a outras regiões do país também. Portanto, este é o panorama atual. A expansão começou aqui a partir de 2007 e, como podem ver, ainda não parou, porque comparando os últimos 3 anos, ainda há aqui um aumento bastante significativo do número de registros. Aqui há algumas fotografias retiradas do eBird que mostram bem a situação no Alentejo e que contrasta muito com aquilo que nós temos nas cidades. Isto é um registro de Jorge Safara na zona de Alqueva, o tal registro dos 392 bichos, que foi feito há uns 4 anos. Portanto, isto são bandos enormes que andam nas albufeiras do Alentejo. Este foi, não tenho presente a data, mas penso que foi 2019. Aqui um outro registro mesmo local, aqui dos gansos. Todas estas aves que aqui estão são gansos do Egito pousados. Vejam bem a dimensão destes bandos. Isto então no Alqueva. Aqui um outro registro, este no distrito de Porto Alegre, do David Pereira, na Albufeira do Maranhão, perto da Viz. Portanto, vemos aqui cegonhas e depois aqui uma data de gansos do Egito aqui no meio destes campos, destes prados de ervas. Portanto, mais uma vez, grandes bandos. Aqui ainda um outro registro do Francisco Barreto, neste caso na Albufeira do Caia, perto de Ronches, portanto, que fica entre Porto Alegre e Elvas. Mais uma vez, uma enorme concentração de bandos, e é isto que neste momento podemos encontrar em muitas albufeiras do Alentejo. Portanto, de onde é que estes gansos vêm, eu não sei, se são bichos que venham das cidades. O que eu sei é que eu já encontrei também casais a nidificar e a vê-los com crias já em diferentes albufeiras, às vezes de pequena dimensão. Portanto, eles já estão a criar por todo lado. Daí eu dizer que isto no Alentejo está completamente fora de controle. E enquanto não se fizer nada, eles continuam-se a expandir e a população vai continuar a aumentar. É neste ponto em que estamos neste momento. Bom, os riscos que se conhecem para esta espécie, daquilo que já foi recolhido até agora, por um lado, o seu comportamento agressivo para com outras espécies, danatídeos, para com rapinas, que eles conseguem expulsar dos ninhos ou que atacam quando passam. O ano passado eu estava numa pequena albufeira perto de Elvas e estava lá um casal de gansos do Egito com crias e de repente passa um tartaranhão a voar, um tartaranhão dos paus, e um dos membros do casal levanta e vai imediatamente escorraçar o tartaranhão. Portanto, temos aqui um caso em que uma espécie introduzida vai molestar uma espécie autóctone. O que obviamente não é bom, porque isso já não faz parte dos equilíbrios naturais. Os equilíbrios naturais é quando espécies autóctones interagem entre si. Isso faz parte da natureza. Agora, espécies introduzidas estarem a interagir com espécies autóctones é um fator de desequilíbrio que foi introduzido por mão humana. Portanto, há estes registros de comportamentos agressivos. E há também registros de comportamentos agressivos para com as pessoas, nomeadamente nos parques da Alemanha, como eu já referi. Depois há a questão da usurpação de ninhos, que isto aliás já está documentado que acontece em África, mas já se sabe que acontece na Europa. E, obviamente, que isto acaba por prejudicar também a sobrevivência e a nidificação com sucesso de espécies autóctones. Depois, a competição, quer por locais de ninhos, quer por recursos alimentares, com as espécies autóctones. Outro risco, que eu também falei há pouco naquelas fotografias que eu mostrei, é o risco de hibridação, e que, para já, em estado selvagem, em Portugal, que eu saiba, não se está a verificar muito, mas se isto começar a ocorrer, como aconteceu com o pato de rabo alçado americano a hibridar com o pato de rabo alçado, se isto começar a acontecer com frequência, pode se tornar um problema para as espécies autóctones. Depois, como eles se alimentam também de culturas herbáceas, isto pode causar danos à agricultura. Aliás, creio que já há registros noutros países também de danos a certas culturas por causa do grande número de gansos irem para lá pastar. Outro problema é a eutrofização das águas, que é depois o aparecimento de excesso de nutrientes, e isto acaba por prejudicar também a saúde das águas em termos ambientais. E, por fim, aquele problema que eu também referi, que já está registado na Alemanha, que é o problema de saúde pública, com o eventual aparecimento de doenças, devido, por exemplo, à presença de grande número de dejetos em zonas frequentadas pelas pessoas. Para terminar, queria referir o que é isto de ser uma espécie invasora. Eu disse no início, até porque estamos na semana sobre espécies invasoras, explicar que isto é um estatuto atribuído de forma oficial.
Então, a União Europeia, em agosto de 2017, atualizou uma lista de espécies exóticas invasoras que suscitam preocupação na União. Foi uma atualização do regulamento de 2014. Portanto, são Invasive Alien Species of Union Concern. São espécies que a União Europeia considera que são uma preocupação em termos de conservação da natureza. E, portanto, eles recomendam que se faça a proibição da venda destas espécies, que eles sejam progressivamente eliminados dos jardins zoológicos e de coleções privadas e que se erradiquem quaisquer novas populações que estejam a aparecer nos países, portanto, nos Estados-membros, de modo a que isto, travar que isto seja um problema a nível da União Europeia. Em Espanha, há o Real Decreto já de 2013 que atualiza o catálogo espanhol de espécies exóticas invasoras, e o ganso do Egito, portanto, já está catalogado desde 2013 como espécie exótica invasora. Em Portugal isto chegou um bocado mais tarde, só através do Decreto-Lei de 92 de 2019 é que foi então criada a Lista Nacional de Espécies Invasoras, na qual está o ganso do Egito. Era suposto haver um plano de ação para esta espécie, que é o que prevê o Decreto-Lei, mas até agora não há plano nenhum. Eu posso dizer que esta informação está atualizada porque hoje mesmo eu telefonei para o ICNF a pedir informação acerca disso e o que me disseram é que para as aves neste momento ainda não há nenhum plano de ação. E, portanto, enquanto os planos de ação não aparecem, as aves vão se expandindo alegremente e como vocês viram nos exemplos que eu apresentei, eles continuam-se a espalhar um pouco por todo o país, mais no Alentejo, mas não só. E, portanto, quanto mais tempo passar até se começar a tomar algum tipo de medida, mais difícil será, naturalmente, controlar o problema. Uma nota curiosa sobre, isto foi num post que eu encontrei de um blog da Extremadura, enfim, a chamar a atenção para a falta de noção, se assim se pode dizer, é que aqui há uns anos a Junta da Extremadura estava a promover as rotas ornitológicas na zona de Trujillo, que fica ali um bocado para leste de Cáceres, e então para promover as rotas ornitológicas, ou seja, para incentivar as pessoas a ir ver aves, eles resolveram ilustrar esse anúncio, nem mais nem menos, com uma foto de um ganso do Egito. Tinham tantas aves selvagens autóctones interessantes e em vez disso foram escolher um ganso do Egito, e então o autor do post aqui criou este post aqui e a comentar que isto que é uma opção perfeitamente ilógica de estar a ilustrar então com o ganso do Egito para promover rotas ornitológicas. Ficha resumo desta espécie, então, para recordarmos os aspectos principais. O ganso do Egito, como vimos, é nativo de África a sul do Saara. Foi introduzido na Europa, no Médio Oriente e nos Estados Unidos, entre outros países. E vimos que na Europa, embora esta espécie esteja presente desde o século XVII, está numa grande expansão, num processo de expansão que começou por volta de 1970. Em Portugal, os primeiros registros são por volta do ano 2000 e atualmente já está em forte expansão, com uma presença mais significativa no litoral norte e centro, na região de Lisboa e no Alentejo, e é precisamente no Alentejo que estão as maiores concentrações, havendo já registros de bandos superiores a 400 indivíduos. Os riscos conhecidos para esta espécie são a competição com espécies autóctones, a hibridação com outros anatídeos e, eventualmente, a propagação de doenças. E, por fim, recordar que esta espécie tem oficialmente o estatuto de espécie invasora, tanto em Portugal como na União Europeia. Era isto que eu vos queria apresentar sobre o ganso do Egito, que é uma espécie que, como eu disse, está em expansão acelerada no nosso país. Eu espero que brevemente se comece a tomar algum tipo de medidas para pelo menos conter esta expansão, porque nós não sabemos que danos é que esta espécie pode causar e, portanto, eu quis aproveitar então esta semana das espécies invasoras para chamar a atenção para o problema dos gansos do Egito. Obrigado pela vossa atenção e fico à disposição para as vossas questões.